Fala rapaziada, é tempo de jogo, tempo de Sul-Americana, de Copa Libertadores. Temos aí quase definido, né, as quartas de final das duas competições. Claro que a gente tem ainda uns jogos para acontecer devido ao que aconteceu na Colômbia, né? Então, tem um jogo da Sula e um jogo da Libertadores ainda na semana que vem para definir aí certinho os 16 classificados. Mas vamos falar aqui de quem já se classificou, passar um pouquinho ali para essa rodada, né, os jogos da volta, começando pela Sul-Americana. Terça-feira, né, Boca Juniors e Recoleta jogaram pela partida de volta, né, o Boca já tinha vencido a ida por 3-1 e venceu a volta por 4-0. Então, é um jogo, com todo respeito, a gente não precisa nem comentar, né? O Recoleta, a gente nem sabe como o Recoleta chegou, inclusive o Santos conseguiu a façanha de não ganhar do Recoleta, fazer 2 gols das 2 partidas, mas acabou sendo bom para o Santos, que caiu no outro lado da chave e não na chave nesse lado esquerdo, né? Que dá para a gente dizer que é um lado muito mais forte. Boca classificado como já é esperado e vai enfrentar o São Paulo. Sim, o São Paulo classificou, venceu o Bolívar aí por 3-1, um jogo bem controlado do São Paulo, tá? Não sofreu durante os 90 minutos, sofreu um gol ali no segundo tempo do Bolívar, que foi um achado, né? Um golaço do amigo do Bolívar ali, que colocou a bola na gaveta, mas falando do jogo em si, não tivemos aí muita dificuldade. A gente sabe como são esses times fora da altitude, como eles sofrem para jogar bola, e sofreu novamente. Então o São Paulo classificado vai enfrentar o Boca, e já é aí o maior jogo da Copa Sul-Americana até agora, uma rivalidade aí Brasil-Argentina, um dos dois maiores que eram acostumados a jogar Libertadores e curiosamente vão se enfrentar na Sula. Tivemos também Atlético Mineiro e Bragantino 2-2, um jogaço, esse jogo de volta, tá? O Atlético ganhou o jogo de ida por 1-0 e o da volta foi um jogaço. O Bragantino jogou melhor, abriu o placar, fez 1-0, sofreu um empate, fez o 2-1 já no final do jogo, mas aí o Bragantino tem no seu time um sabotador, né, que é o goleiro Cleiton, e ele sofreu um gol no último lance da partida, praticamente, do Coelho, que chutou cruzado, ele deu todo o lado direito pro atacante. É um goleiro assim inacreditável, inclusive como esse cara ainda tem um emprego, mostra como esse Bragantino ele é medíocre, ele vive nessa mediocridade, porque não é possível que até hoje o goleiro Cleiton é o capitão do time, joga desde que o Bragantino virou SAF, desde que o Bragantino começou a ter dinheiro, e ele ainda é goleiro titular do time, e isso mostra muito porque esse time nunca chegou a lugar algum. Já o Galo garante a classificação, tinha ganhado a ida, só precisou do empate na volta, com emoção, mas ainda é uma classificação muito importante. O Galo aí tá vivo nas 3 competições, né? Claro, não disputa título do Brasileiro, mas está vivo nas quartas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, então acaba sendo mais uma classificação muito importante. Tivemos também Torque e Tigre. Torque aí garantiu sua classificação, venceu o jogo de ida por 1-0 lá, e agora na volta venceu por 2-1. O Tigre teve um jogador expulso, foi um jogo assim bem tranquilo. O Torque, que ninguém conhecia, provavelmente ninguém ainda conhece, fez parte do grupo do Grêmio e classificou em primeiro nesse grupo. Então acaba que está fazendo uma campanha surpreendente, está no lado da chave decente, que vai enfrentar agora na próxima fase um outro time muito ruim, que é o Cienciano. Então tem chance até de chegar numa semifinal, por incrível que pareça. Tivemos também Macará e Santos, né? Classificados, um jogo horrível, 0-0. Só precisávamos do empate, só fomos jogar pelo empate e empatamos, classificados. Vamos enfrentar o Galo, então teremos Santos e Atlético Mineiro nas quartas, um duelo brasileiro. É um jogaço, vai ser um jogo bem competitivo. E vamos ver, né, como que vai funcionar esse Santos aí. Tem a questão do sintético, será que o Neymar joga, será que ele não joga? Então, isso é pra gente acompanhar de perto. Olímpia e Vasco da Gama, tá? O primeiro jogo foi 0-0 e a volta lá no Paraguai, o Vasco meteu 4-1, impressionante consistência do Vasco em não ser consistente em nada, né? Ele perde o jogo pro Santos de 3-0 no Brasileiro, vai lá pro Paraguai num ambiente hostil, faz 4-1, é um time muito superior ao Olímpia, tá? O Olímpia é um time que provavelmente ele é repleto de jogadores que
seriam titulares dentro do Atacadão, do Açaí Atacadista, do Carrefour ou outros mercados, porque eles não conseguem jogar bola, e o Vasco se aproveitou, fez uma grande partida 4-1, baita resultado, uma baita classificação, e vai enfrentar quem passar de River e Santa Fé, como eu comentei no começo do vídeo, né? Santa Fé é um time colombiano, teve problemas na Colômbia, e esse jogo a ida foi ontem, foi 0-0, e vai ter a volta na quarta-feira que vem, lá na Argentina. Se o River ganhar, teremos aí mais um confronto brasileiro de River Plate e Vasco. E por último, né, Botafogo 1-0 sem esse ano, tinha tomado 6-1 na ida, como eu já tinha adiantado aqui, não tinha a menor possibilidade do Botafogo se classificar, e assim foi. Sobre a Libertadores, tivemos aí Independente Rivadavia e Fluminense 1-1, com o Fluminense passando nos pênaltis, tendo um jogador a menos. Quando estava 0-0, o Canóbio tomou 2 amarelos e foi expulso. E aí o Fluminense conseguiu fazer um gol, conseguiu tomar outro gol, né, de pênalti ali, um pênalti que, se o time adversário não fosse argentino, duvido que marcariam, ainda mais na casa dos argentinos. Mas o pênalti foi uma interpretação, alguns dariam, alguns não. Eu não daria, mas na Argentina tudo se dá. E também teve no último lance o Serna, que fez o gol numa jogada praticamente sem goleiro, que ele isola a bola, levando esse jogo para os pênaltis. O Fluminense ainda perde um pênalti, mas o goleiro Fábio, de 98 anos, novamente decide, pega 2 pênaltis, inclusive o último, e coloca o Fluminense na próxima fase, uma classificação muito importante. O time não tem treinador ainda, o Marcão interino, que está treinando junto com o Thiago Silva, que é um zagueiro treinador, né? Então acaba sendo uma classificação muito importante, num ambiente hostil, fora de casa, e com méritos, né? Foi um jogo bem pegado, mas no final das contas o Fluminense não merecia ser eliminado. O outro jogo que tivemos também na terça-feira foi Católica e Estudiantes, né? 3-0 Estudiantes lá na casa da Católica. Tinha vencido o jogo de ida aí foi empate, na verdade. Na verdade, venceu por 2-1 o jogo de ida lá na Argentina. E aí, na volta aí, meteu 3-0 fora de casa, classificação muito merecida. O Estudiantes é um time superior, mas a gente não espera nunca que tenha esse resultado. Ele é superior, mas não tanto a ponto de fazer 3-0 fora de casa no confronto de Libertadores. O outro jogo que tivemos foi Platense e Coquimbo Unido, né? Jogo assim, jogaço, 0-0. A ida tinha sido 1-1, então também tivemos pênaltis. E o Platense se classificou aí 7-6. Vai enfrentar o Fluminense na próxima fase. Teremos aí mais um Brasil e Argentina. E classificação merecida. O Platense é mais time, ficou em segundo no grupo, mas é um time muito interessante que vem fazendo uma grande campanha. Fez um ano absurdo de 2025 e vem fazendo uma boa campanha na Libertadores. O Palmeiras venceu, obviamente, contra o Cerro Porteño, um dos piores times que eu já vi na minha vida. Tinha empatado a ida e assustado todo mundo pelo jogo ter sido no Allianz, mas é um time muito superior e mostrou isso em campo, né? Não precisou de muito. Claro, o Palmeiras novamente não jogou bem, não deu show, não deu aula, porque não é isso que ele faz e nunca vai fazer, pelo menos com o Abel Ferreira. Ele é eficiente, chegou, teve um cruzamento, Gustavo Gomes fez o gol. É impressionante o Gustavo Gomes, tá? É o único jogador na história da Libertadores, não é zagueiro, é jogador, a marcar em 9 edições seguidas. É uma loucura. E a maioria desses gols em mata-mata, decidindo partidas, como decidiu novamente. Palmeiras classificado, vai enfrentar a LDU. Já vou falar da LDU, tá? Porque ainda na quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro 2-1, Flamengo classificado, o jogo de ida tinha sido 1-1. O amasso do Flamengo no primeiro tempo era para ter sido uma goleada, mas o Cruzeiro se segurou, sofreu apenas um gol, né, do Arrascaeta. No segundo tempo voltou melhor, empatou, teve chances de virar, mas o Samuel Lino, que está vivendo uma grande fase, brilhante mesmo, fez o 2-1 e um golaço do Samuel Lino, né, depois desse gol dele, o jogo ficou bem tranquilo até. O Cruzeiro tentou aí botar pressão, substituições, muito ataque, mas acabou aí parando na defesa do Flamengo, que é o atual campeão, é o favorito, é o melhor time, e é impressionante como eles não têm força, eles não fazem força para vencer os jogos, né? Eles sofrem na medida que pode, mas parece que eles sempre vão matar o jogo de alguma forma, e novamente foi 2 assistências do Pedro, jogou muito,
E impressionante, é o melhor time, é o favorito e vai enfrentar, né, justamente ou Del Valle ou Tolima. Esse jogo aí não aconteceu ainda. A volta, o jogo de ida foi 1-0 para o Tolima, a volta 1-0 para o Del Valle, na verdade, e a volta vai ser Independente Del Valle e Tolima novamente. E é provável que seja o Del Valle, que é um time muito superior, e seria um jogo difícil também, mas o Flamengo vai ser muito favorito. Tivemos também LDU e Mirassol, né, 0-0, assim, a ida foi 1-1, a volta foi 0-0. A LDU passou nos pênaltis, uma pena, tá? A Mirassol fez um bom jogo, jogou muito mais que a LDU em alguns momentos da partida, controlou muito bem, mesmo jogando na altitude, contra um adversário experiente, com muita força, mas perdeu nos pênaltis, né? No final do dia acaba pesando a qualidade técnica que a LDU tinha. A Mirassol poupou alguns titulares pensando no Campeonato Brasileiro, fez uma campanha histórica, foi a primeira vez que jogou a Libertadores, chegou numas oitavas de final, foi até o limite contra a LDU e não sei quando volta, né? Não deve voltar tão cedo, então acho que para a torcida fica um sentimento de orgulho de ter chegado tão longe. E agora há pouco se encerrou aí Corinthians 1-0 Rosário Central, uma vitória aí espetacular do Corinthians, né? Que teve um jogador expulso. O Corinthians é um time que não tem talento, né? A gente viu aí que é um time sem o Yuri Alberto e com o Memphis começando no banco, é um time sofrível, com todo respeito aí. As pessoas que gostam muito de falar sobre finanças, né? Que falaram muito sobre a questão da renovação do Memphis, tem que colocar na conta o quão prejudicial é ter o Pedro Raul como titular do seu time. Isso aí, tecnicamente, financeiramente, qualquer coisa, qualquer parâmetro, ele tem que ser mencionado quando a gente fala de Pedro Raul, que é um jogador assim em nível menos do que péssimo, não consegue ganhar jogadas, não consegue fazer pivô, dominar a bola, ser incisivo, ele tem 2 metros de altura, também não consegue cabecear direito. Então, quão prejudicial financeiramente você é ter um jogador desse jogando umas oitavas de final de Libertadores? O Memphis entrou no segundo tempo, no primeiro toque dele deu uma assistência. Então, não precisa de muito. Ele é caro, vai ser caro, assim como jogadores bons são caros, mas é muito mais caro você ter o Pedro Raul como titular do seu time. O Corinthians com o América novamente, com o Ranieri sendo expulso. Na ida foi o Alan, e na volta foi o Ranieri, né? Expulsão aí de VAR, acabou pisando no joelho do jogador argentino, uma arbitragem horrível, tá? O árbitro venezuelano aí é muito ruim e é raro ter uma arbitragem ruim, ainda mais nessas fases de Libertadores novas, com as regras da Copa do Mundo. Eu tenho percebido uma arbitragem muito boa. Essa foi realmente muito abaixo. O Corinthians se classifica, vai enfrentar aí o Estudiantes na próxima fase. Tá do mesmo lado da chave que o Flamengo, né? Então é esperado talvez numa semifinal que teremos aí um Flamengo e Corinthians, que seria, claro, histórico. Foi isso, rapaziada. Como eu falei, ainda tem 2 jogos, Del Valle e Tolima pela Libertadores para definir o adversário do Flamengo, e Santa Fé e River Plate pela Sul-Americana para definir o adversário do Vasco, para a gente fechar aí. Depois que fechar, eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando aí como que ficou o chaveamento. Mas por enquanto é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se o seu time classificou, comenta aqui, curte, compartilha e tamo junto. Até a próxima.